Amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nesta manhã. Amém? Amém. É um privilégio, uma alegria poder trazer o recado de Deus para cada um dos irmãos nesta manhã. Agradeço muito ao pastor Waldenberg, Viana, pela confiança dele. Confiar a pregação nesta manhã para um jovem pastor assim. Ok, amados. Nós hoje vamos relatar uma história. Vamos contar uma história para vocês. E alguém diz, mas de novo, mais uma história? Conta minha antiga história, né? A antiga história da salvação. Alguns irmãos aqui já têm 90 anos, né? Tem 88, 89, 90, 91, 99. E alguns irmãos nessa idade já começam a repetir histórias. Né? Repete história. Eu estive agora visitando meu pai lá em Palmeiras, em Goiás, e ele tem 90 anos, e ele ficou repetindo história para mim. E repetiu história 10 vezes. Eu falei, pai, isso já falou algumas vezes para mim. Mas eu me lembrei, rapidinho. A história da Bíblia eu já ouvi 500 vezes. 800 vezes. Tem história que eu acho que eu já ouvi 1000 vezes, né, pastor Waldenberg? Porque eu sou de lar evangélico, sou da EBD desde que eu entendo por gente. Então, amados, hoje eu trago uma história trazendo assim lições, marcas dessa história para mim e para você. E o personagem, parte da história dele é Moisés. Moisés, uma parte da história dele. Não dá agora em alguns minutos nós relatar toda a história, a extensa história de Moisés e o seu povo. Mas alguma coisa, um pedaço da história dele, eu quero trazê-los a meditar. E nós não vamos ler todo o capítulo, não. O capítulo é lindo, é interessante o momento de Êxodo 32, né? Êxodo 32, eu quero convidá-los para que abram a palavra e nós vamos ler alguns versículos em Êxodo capítulo 32. É uma história que com certeza traz mais uma lição para você e para mim nesta manhã de culto, de celebração, de alegria e daqui a pouco também de aprendizado na escola bíblica dominical. Amados, em Êxodo 32, antes eu vou ler o versículo 18 do 31. Certo? Mesmo sentados como os irmãos estão, nós vamos ler até o versículo 10. 31, 8 diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas, olha aí depois, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés:
tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Versículo 11 diz: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Que o Senhor nos abençoe nesse momento, nessa sua palavra lida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, aqui estamos diante do Senhor com gratidão para ministrar a palavra, e que essa palavra traga lições para a nossa vida, para nosso viver neste mundo. Nós agradecemos pela tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, por certo, você tem uma vida marcada por muitas bênçãos, por muitas vitórias na sua existência. Se você fosse contar as bênçãos, elas seriam inumeráveis. E você também tem de 3, 4, 5 pessoas, quem sabe 10, né? Pessoas que marcaram a sua vida e que estão marcando a sua existência. Pessoas que marcaram a sua vida na área espiritual, na área cultural, na área familiar, na área moral. Pessoas que são exemplos para a sua vida. E lembrando um pouquinho de Moisés, nós, ao continuar a leitura, nós encontramos um momento muito específico. Olha, Moisés foi para o Monte Sinai receber as tábuas da lei. Foi um momento sobrenatural da manifestação do poder de Deus para ele. E ele estava, com certeza, num momento de grande espiritualidade. Não é verdade, pastor? Moisés recebendo a lei do Senhor, a caminhada do povo estava chegando ao fim, estava próximo da Canaã, estava próximo da terra prometida, estavam próximos de atravessar o Jordão, que seria ultrapassado por Josué e os demais. Mas Moisés estava num momento importante que Deus o chama para entregar a palavra, para entregar a lei. E ali ficou um bom tempo, né? Ficou 40 dias e 40 noites, quer dizer, muito tempo. Se foi realmente literal, de 40 noites, 40 dias, iguais os nossos hoje, né? De, vamos dizer, 24 horas por dia. Já pensou você ficar 40 dias, 40 dias, 24 horas, sem beber, sem comer? Só mesmo numa comunhão espiritual muito profunda com Deus para você aguentar. E diante daquele momento tão espiritual, olha o que Moisés ouve de Deus. O povo tinha se esquecido dele. O povo tinha se esquecido dele. Né? No começo aqui do versículo, do capítulo 32, depois dessa história repetida no capítulo 9 de Deuteronômio, repete a história, Moisés lembrando o que aconteceu. Amados, sabe o que a liderança falou? E se dirigiu a Arão, que há pouco tempo tinha sido nomeado, consagrado, escolhido para ser o líder ao lado de Moisés, para ser o sacerdote, aquele que estaria na presença do Senhor. O povo diz para Arão: ora, Arão, veja o seguinte, Arão, levanta-te, faz os deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Olha a reação do povo pela aparente demora de Moisés. Foi de voltar as costas para Deus e voltar as costas para Moisés, o líder. Depois dessa situação de Arão atendê-los, depois desse momento de incredulidade, de rebeldia, né, fizeram o quê? Uma réplica do Deus do Egito, não? Fizeram uma réplica, um bezerro de ouro. O coração do povo ainda estava no Deus, em um dos deuses do Egito, o Deus Apis. O Deus Apis, que era em forma de figura de touro, né? Touro que era adorado no Egito, e os judeus, o povo de Israel,
viu esse culto durante muitos anos na escravidão, e eles se acostumaram com esse culto. É fácil a gente acostumar com aquilo que desagrada a Deus, não é fácil. E eles se acostumaram, e agora não, o Deus que nos tirou do Egito, deuses que nos tirou da escravidão, vamos fazer uma réplica aqui do Deus que nos tirou do Egito. Olha, uma réplica de um bezerro de ouro, e Arão atendeu. E trabalha com ouro, e é fabricado um ídolo. E aqui nós vimos até o versículo 10, né? Mas antes nós temos o momento de Moisés recebendo a palavra. E Moisés até agora não está sabendo de nada, mas no versículo 7 é o grande momento da crise. Não sei como eu reagiria na igreja que eu pastoreei, que eu vou pastorear ainda, e que o pastor Vanderberg, como ele reagiria? Ele recebe uma revelação do Senhor: pastor Vanderberg, volta lá no culto, você chegou em casa, o povo voltou para o templo, está na porta lá e está adorando outros deuses. Não sei se ele ia infartar, talvez não, né? Então calma, ele ia aguentar. Olha, versículo 7, Moisés, ele desce lá, vai lá, o povo que você lidera, o seu rebanho está na maior alegria, na maior festa, maior celebração, mas não é a mim não é o Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, não a mim. Versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. Meus amados, depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ingratidão, rebelião, idolatria. Isso trouxe uma tristeza enorme para o coração de Deus. E andando um pouquinho, nós chegamos à primeira oração de Moisés. Aqui nesse texto, irmãos, em consideração ao tempo, certo? Os irmãos podem ler novamente, podem reler, do versículo 11 até o versículo 29, ou até o 24. Olha a reação do líder, olha a marca na vida, marca de espiritualidade na vida de Moisés. Poderíamos aqui pegar 10 marcas, 20 marcas, mas eu queria destacar 3 coisas apenas nessa oração de Moisés. A reação dele: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e diz: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? A reação de Moisés no versículo 11, a proposta que Deus fez a Moisés no versículo 10. Olha a proposta, qual foi? Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha a proposta que o Senhor fez para o seu servo nesse momento de pecado do povo, de rebelião do povo. Olha a proposta, que dele faria uma nova nação, melhor, mais obediente, fiel. Mas você está liderando esses 2 milhões de homens aí, né? Entre homens e mulheres, né? A multidão era enorme, os que saíram do Egito foi uma multidão muito grande, né? Entre homens e mulheres, dá uma população maior que a de São José dos Campos, né? Você tem um pastorado de uma igreja enorme, mas essa igreja se rebelou. Agora eu vou fazer uma nova igreja, um novo povo para você, Moisés. Vamos lá? E aí entra, irmãos, uma marca impressionante, a marca da renúncia, a marca da humildade de Moisés. A marca da humildade. Eu vejo aqui a resposta de Moisés, sabe qual foi? Prostrar-se em oração. Quando a gente recebe uma proposta difícil, né, uma proposta chata, mínima, você já recebeu alguma proposta que você não gostou, não foi? Proposta de falar: não, seu salário é 2.000, agora para tranquilizar a situação, para não demitir os demais, vai ser R$ 1.200. Aí você fica feliz, alegre, contente, agradece.
Não, a proposta agora é a seguinte: você chegou atrasado 5 minutos e o João, que trabalha na mesma profissão sua, agora foi promovido a chefe, você vai voltar para o lugar dele. Não, você não era para ler aquele livro todo, e agora o seu Manuel leu 5 livros, né, em uma semana. Agora você vai perder a premiação de R$5.000. Essas propostas assim não são aceitáveis, nós não gostamos. Mas a proposta boa, a proposta de que você agora tem um carro muito chique, um carro muito bom, né? Mas você agora vai ganhar um avião, um jatinho. Tem que arrumar um lugar para você colocá-lo, né? Você vai arrumar um jatinho, agora você tem um jatinho, um carro importado que vale 4 vezes o seu carro. A proposta para Moisés era excelente, mas nesse momento, irmãos, ele mostra a humildade, né? Ele se prostra ao Senhor, ele começa a orar, a pedir ao Senhor a bênção. Eu gosto muito desse texto aqui, da repetição, vamos olhar rapidinho, amados. Deuteronômio 9, é o mesmo texto, em outras palavras, talvez com algumas ênfases. Deuteronômio 9, versículo 25. Deuteronômio 9, 25 diz assim: prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Irmãos, aqui entra a grande lição que temos que aprender, a lição da humildade, de abrir mão dos nossos direitos. Dos grandes problemas do Brasil, nossa nação, pátria amada, é que todo mundo tem direito. E os deveres, onde estão? E eu vejo isso muito próximo, irmãos, quando eu estou em sala de aula com adolescentes. E esse ano, 2019, eu trabalhei com uma meninada de 11 a 14 anos. Não sei como é que eu não fiquei mais velho, não sei como. Gente, eles têm tanto direito. Tem direito para encher um navio, um transatlântico, né? Tantos direitos. Mas nenhum dever, pelo menos. Mas eu quero um dever. Abrir o livro, copiar, estudar, ouvir 20 minutos. Privilégio, não, vocês estão me ouvindo aqui alguns minutos, não? Mas eu falo para meus alunos: vamos ouvir 15 minutos, por favor? Então, amados, nós vimos que nesse momento, diante dessa situação, né, diante desse privilégio que Deus dá para Moisés, o privilégio que ele recebe, ele se prostra em oração, humildade. Tem um ditado, amados, que você já ouviu? E a maioria dos ditados não batem com a Bíblia, viu, amados? A maioria dos ditados não batem com a Bíblia. Então, cuidado com o ditado, viu? Cuidado. Mas tem alguns ditados que falam assim, que aquele ditado de que você, de tanto, né, ouvir uma mentira, você vai acreditando nela. Mas cuidado que isso aí acaba sendo o povo, né, que não pesquisa, que não ora, que não busca o Senhor, acaba acreditando em mentiras, acaba aceitando mentiras. E foi muito rápido que esse povo aceitou a mentira da idolatria. E nós vimos aqui então, ele orou ao Senhor com humildade, diferente de muitas pessoas, muita gente no Brasil, no mundo. Para você conhecê-la bem, são 3 coisas, né, para conhecer bem uma pessoa. Já ouviu falar? Tem que comer bastante sal com ela, né, bastante sal. Tem que dar poder para ela e dar dinheiro, para você ver se a pessoa é boa mesmo, né? Dá um pouco de dinheiro para você vive uma vida com R$5.000, a média, aí você começa a ganhar 50 milzinho por mês e tal. Como é que é a sua vida? Como é que é a transformação sua? Poder. Como é a sua reação? Mas aqui nós vimos a situação de Moisés, humilde. Mas amados, olhando esse texto, de Êxodo 32, aqui no capítulo 9,
Eu creio que a maioria dos irmãos aqui já deve ter notado esse texto. Ao olhar esse texto, quando você lê novamente, vai descobrir o quê? O profundo amor desse pastor, né? Outra marca na vida dele é amor por essa nação, profundo amor, amor de ver aquele povo conquistando a terra prometida. Ele queria essa oração, esse amor que ele demonstra, né? Que tinha compaixão por aquele povo não ficar ali naquele deserto. Ele sabia do sonho de Deus para aquele povo. Então, nós observamos o profundo amor diante da rebelião, diante da maldade de Israel. É costume nós olharmos na mídia, né, ouvirmos e vermos. É costume muitas vezes as pessoas falarem, mas foi tarde, aquele merecer a morte mesmo. Hoje, com a comunicação muito rápida e muito moderna, nós ficamos sabendo de muitas notícias e de repente nós começamos a perder a sensibilidade pela dor e a sensibilidade das pessoas que estão indo para o inferno, não? Teve uma rebelião lá e tal, mas foram 20 que morreram, mas foram 20 que estavam presos. Então tá resolvido, tá bom. Mas são pessoas que são rebeldes contra o Senhor, mas que carecem da graça de Deus, carecem da glória de Deus, estão destituídos da misericórdia. E ontem eu estava estudando, irmãos, um curso sobre capelania, e ontem o professor falava sobre capelania prisional. E ele falava das barreiras que é para nós chegarmos até uma prisão para fazer visita. Mas são muitas barreiras, são quase intransponíveis, sabiam? São tanta burocracia, tantos medos. E um dos alunos que estava assistindo a aula disse, olha, eu já fui levar gente, de vez em quando eu levo pessoas para visitar presos lá na prisão que tem aqui no bairro do Putim. E ao chegar lá, eu já dá um medo, eu fico tremendo nas bases. Eu só vou levar na porta, nem entro, né? Ou depois espero a pessoa visitar. Então há muitas barreiras, amados, para a gente demonstrar amor para essas pessoas que não merecem amor. Pessoas que não merecem amor, não merecem consideração. Israel merecia amor, merecia consideração, merecia morte. Mas o amor de Deus é tão profundo. E o que é amor, irmãos? 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16, esse versículo existe na Bíblia, viu, irmãos? Eu nem sei, eu tento interpretar esse texto diferente, talvez o meu querido pastor tenha uma interpretação melhor, porque eu fico tentando interpretar e fugir disso aqui. Amor que eu tenho que dar a minha vida pelo meu irmão. E 1 João 4,11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, a maneira de Deus. Você perdoa até a terceira vez, irmão, quando a pessoa faz um erro para você? Primeira, segunda, a terceira eu perdoo também. Dessa vez passa, viu? Mas na próxima passa também. É assim, ó, dessa vez passa. E aquele, você já ouviu também, a gente perdoa, mas fica, nunca mais a mesma coisa. A gente perdoa, mas nunca mais é a mesma coisa. Então você continua sendo o velho homem, a velha criatura olhada por Deus do mesmo jeito quando você não o servia. É assim, amado. A igreja se coloca na presença do Senhor, foi perdoada, porque antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor continua olhando para nós com um olhar de ira e um olhar de culpabilidade nossa. Tem certos costumes, certas doutrinas, certas coisas que as pessoas falam que eu não entendo. Não, a gente perdoa, mas nunca mais, a gente nunca mais vai na casa, nunca mais conversa, ele me traiu, ele mentiu, ele não pagou o que deve, agora só tem um... Amado, não é assim que Deus olha para mim e para querido Rodeberg, pastor Rodeberg. Não é assim que Deus olha para você, não. Amor de Moisés, pastor que amou seu povo idólatra. Eu, nos meus 37 anos de pastorado, 34 efetivo, 3 agora
tranquilo agora, aguardando ficar mais ocupado, né? Meu desejo é esse. Sabe, amados, eu nunca cheguei numa casa de um irmão, cheguei lá, e agora o irmão está lá já tem 20 anos que está na igreja, né? 20 anos que está tomando ceia. Aí eu chego lá e está lá com umas imagens, está lá com um culto idólatra. Nunca deparei com uma situação dessa. Mas deve ser muito triste, não? Muito triste. Eu já deparei com o irmão que era antigo, na igreja, já deparei. Cheguei e uma irmã, né? E falou alguma coisa em relação assim, da crença dela na mãe de Jesus. Falei, mas que coisa triste. Não, fiquei espantado. Tanto tempo na igreja. Mas, e aí, a chance que nós damos para ajudar, amar, auxiliar, orar e ensinar, ou é punir. A atitude de Moisés foi de oração, prostrar com o rosto em terra. E aquele povo era de dura servil. Dura servil, como que é? Lá no original quer dizer que eles não dobravam a nuca, né, irmão? Não dobravam a nuca, ó. Sempre ereto, sempre ali, né? Povo soberbo. A ideia de dura servil quer dizer, não dá o pescoço para o jugo, né? Para o jugo ser colocado. E Jesus dá o jugo suave, Ele nos chama para um jugo suave. Marcas na vida de Moisés, uma marca muito preciosa, é a marca do amor. E eu quero terminar com outra marca que talvez não está tão clara, mas na oração de Moisés, no capítulo 9, nós observamos, né? A outra marca, a primeira marca é a marca da humildade. Quando a gente recebe uma oferta muito grande, eu vou ser promovido, eu vou estar no centro das atenções, né? Eu vou ser colocado no altar, eu vou ter esse cargo. O pastor Walderbeck tem essa experiência, eu também tenho. Quantas pessoas chegam na igreja para se membrar? Chegam de outras igrejas, chegam, né? Estão afastados, ou veem de mudança, e eu já tive essa oportunidade. Pessoas chegam e falam, eu fiz, eu fazia, eu ocupei esse cargo, eu sou acostumado a dirigir coral, eu prego e tal. Eu falei, então já vai ser pastor no meu lugar aqui, porque eu não estou preocupado com o que a pessoa faz, preocupado com o que a pessoa é. O que a pessoa é na presença do Senhor? É servo? Não importa se a pessoa fez tanto. Né? Importante, então, é a humildade, a atitude de obediência. E nós devemos aprender com o mestre dos mestres, nosso Senhor, que se humilhou até a morte de cruz. O maior, o superior, o Deus dos deuses, que se fez homem, conforme Filipenses 2, naquele texto maravilhoso, Filipenses 2, 5-7, que ele se humilhou até a morte de cruz. Ele é o exemplo maior de humildade. E terminando, amados, a grande marca também, a marca da sabedoria de Moisés. A sensibilidade, a sabedoria dele. Versículo 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tirasse, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra que eles tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Sabedoria na oração. Sabedoria na oração. Irmão, nós temos que aprender a orar com sabedoria, reconhecendo quem é Deus. Moisés aqui fala da grandeza de Deus, da glória dele, a glória dele que estava em jogo. Não era nem a felicidade do seu povo, não era a felicidade dele, era a glória do nome de Deus diante das nações, diante dos próprios egípcios. Sabedoria. Eu estou no processo de aprender a orar até hoje, é claro. Tranquilo, posso dizer isso sem sombra de dúvida. Mas eu me lembro quando na primeira oração pública que eu fiz, eu me lembro talvez da primeira oração num culto público que eu dirigi a Deus. E fiquei todo perdido, não consegui fazer
a entonação do som, né, das palavras, conexão das palavras, fiquei todo nervoso. E até hoje tem vezes que eu tenho dificuldade também. Porque eu dependo do Senhor, da misericórdia dEle. E aqui, Moisés lembra, sabe por que ele ora com sabedoria? Porque ele conhecia a história do seu povo. Ele conhecia a história dos líderes, né, do seu povo. Cuidado, amado, nós temos que conhecer a história do nosso povo. Conhecer a história da nossa liderança. Nossa liderança antiga, lembra de alguns? Lembra do nome de alguns? Lembra o que eles fizeram? Você lembra de alguns líderes que já passaram pela sua vida, que te abençoou? E eles fizeram o quê? E como foi a marca que eles deixaram na sua vida? Moisés orou com sabedoria, lembrando da liderança. Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas que eram a base do povo de Israel. A base daquela nação que estava ali agora. A história das alianças feitas com Abraão, com Isaac, com Jacó, as alianças de capítulo Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, repetição, não é? A chamada de Jacó para fazê-lo Israel, depois da luta no Vale de Jaboque. Ele conhecia a história. Temo que muitas vezes percamos, irmãos, essa sensibilidade de orar ao Pai. Oramos de qualquer jeito, talvez. Não sei se você já teve essa vontade, já teve? De escrever assim, ó. Vou orar ao Senhor, vou orar pelo menos 2 horas. Senhor, Tu sabes. Depois de 2 horas, amém. Tu sabes, Senhor. Aí depois de 2 horas eu coloco aqui amém, né? Deu vontade, não tenho o que falar, estou cansado, está repetitivo, não sei o que falar. Senhor, Tu sabes. Aí eu vou passear, vou para o parque, vou no shopping, quando eu voltar eu coloco amém. Amados, temos que aprender, com sabedoria, lembrar da glória de Deus. Moisés lembrou da glória de Deus. Ah, Senhor, Teu nome não pode ser vituperado, não pode ser esquecido, o Teu nome tem que ser exaltado, a Tua glória não pode ser esquecida pelos egípcios, não pode ser desdenhada pelas nações. Esse é Teu povo, esse é Teu povo. Eu tenho muito que agradecer a Deus pelo povo que Deus tem dado para meu pastoreio. É com saudade, é com lembrança, é com boas histórias que nós lembramos do povo de Deus. Pura misericórdia, né? Pura misericórdia do Senhor. E o resultado dessa oração, o resultado dessas marcas de humildade, de amor e de sabedoria foi que o povo não foi todo destruído, não foi aniquilado. A caminhada continuou. Só que observa aí, entre o começo da oração e até o final, houve punição sim, houve resultado do pecado sim, não a destruição, porque o pecado é para ser corrigido, para ser tratado, para ser abandonado. E olha, é triste porque 3.000 pessoas foram mortas como resultado dessa rebelião. Moisés depois ordenou para que os levitas, né, pudessem passar o fio da espada, um grupo de líderes de Israel. Está aqui no mesmo texto, não é a ênfase dessa manhã, mas não se brinca com o pecado. Veja aqui, que aqui houve punição para 3.000 pessoas, mas o Senhor agiu mais com sua misericórdia, seu amor, seu perdão, e conduziu o povo até chegar às bordas de Jordão. E muitos daqueles, milhares daqueles não puderam chegar a Canaã, né? É incrível, o próprio Moisés, que era um homem mais manso sobre a terra, dos homens mais mansos, lá em Números 32, 30, né, a 34, fala que Moisés era um dos homens mais mansos sobre a terra. Mas nesse momento ele mostrou muita ira, porque diante do pecado, servo de Deus sente ira. Mas ele tinha uma experiência com Deus muito forte, e mesmo assim, ele pôde ter a visão da terra, né, prometida, e não pôde entrar. Mas o Senhor levou o povo dele até a Canaã prometida. Amados irmãos, resultados da oração de Moisés, que o povo foi perdoado e Arão não perdeu, olha, orar pela família. O Arão era irmão de Moisés e agora tinha sido, ele também era para ser morto. Era para perder a vida e perder a sua função de sacerdote.
mas a oração de Moisés resultou na continuidade da missão de Arão como sacerdote. Não vamos parar de orar pela nossa família, irmãos. Moisés orou pelo familiar dele, pelo irmão dele. Você tem alguns parentes, parentes, sobrinhos, primos, tios que não merecem a sua oração? Tem? Deve ter. Mas precisamos orar por eles. Eu tenho um tio, que é um dos irmãos do meu pai, que pela lógica humana não merecia que eu orasse por ele, não. Pela lógica humana, eu nunca perdi amizade com ele, graças a Deus, não. Nunca tive ódio dele, mas pouca comunicação. E alguns anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, eu comecei a colocar o nome dele no caderno de oração. Esse precisa. E assim nós temos procedido e nós temos visto algum progresso para a conversão dele, da sua própria família, como o diálogo aumentou, como nós temos mais comunicação, já é resposta de oração. Que o Senhor nos abençoe, amados. Que nós possamos ver o resultado da nossa oração e que possamos aprender com os antepassados, né? Nossos antepassados não é para ser esquecidos. Aliás, essa igreja é muito exemplar nisso, né? Nós temos até memórias de alguns para lembrarmos, de vários. Inclusive tem a memória ali de Elizabeth Hanker, né? Olha, memória de uma missionária, de alguém que marcou nossa vida, e tantos outros. Que a nossa vida caminhe para a vitória final, até a volta de Cristo, até o arrebatamento da igreja, até quando Ele nos chamar. Mas sempre aprendendo com a palavra, aprendendo lições preciosas com o nosso atual líder e com outros que estão conosco e outros que virão para nos abençoar. Que a graça bendita do Espírito Santo inunde cada coração nessa manhã. Amém. Muito obrigado pela atenção, em nome de Jesus. A palavra volta para o pastor.